Até 1000 gerações dirá seus filhos e os filhos de seus filhos. Atrás de Aleluia. Olá, bom dia, querido, querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Em nome de Jesus, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Êxodo 25. A palavra do Senhor nos diz: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Quero te convidar, para nós meditarmos um pouquinho no nosso querer. Porque aqui Deus fala para Moisés, dizia aos israelitas que tragam uma oferta. E ele diz: receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. E muitas vezes, nós lemos na palavra do Senhor sobre ofertar, sobre um coração disposto a fazê-lo. E eu quero convidar você para avaliar o seu querer, porque tudo está dentro da nossa vontade, daquilo que nós estamos dispostos a fazer em todas as áreas. Ofertar a Deus voluntariamente e sem resmungar, ele resume-se basicamente a desejar, a dar ou não. Quando Deus falou para Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração tiver o desejo de ofertar. Então, quando nós vamos ofertar ao Senhor, seja aquilo que o Senhor colocar em nosso coração, não estamos falando agora somente sobre dinheiro, mas falar em ofertar a nossa vida, ofertar o nosso servir para o Senhor, Ofertar a Deus é isso, é voluntariamente fazer sem resmungar, sem resmungar, se desejamos ou não. E eu quero chamar essa atitude nossa, de nosso querer, porque eu acredito que sem ela, sem o nosso querer, jamais nós vamos fazer alguma coisa expressiva, Então, assim, o querer na nossa vida é algo muito poderoso. Com o nosso querer, nós podemos fazer bem um trabalho, nós podemos manter mulheres a casa limpa, Nós podemos, com o nosso querer, tomar uma atitude de querer emagrecer, que nem eu preciso tomar, Não tomei ainda porque não quis, não é verdade? Não adianta desculpa, Perder peso vai fazer parte do meu querer. Ter uma casa limpa vai fazer parte do nosso querer. Economizar dinheiro, vai fazer parte do nosso querer. Sair das dívidas, ou atingir qualquer outro objetivo na nossa vida, vai partir do nosso desejo de querer. Oi, Maicon, seja bem-vinda. Emanuele, seja bem-vinda em nome de Jesus. Saudade, Maicon. Glória a Deus. Então, voltando para a nossa meditação, o que eu quero trazer para nós nesta manhã é para nós avaliarmos o nosso querer. Porque até nisso, o nosso Senhor Jesus, ele nos dá realmente o livre-arbítrio para nós escolhermos a melhor parte, Então, o querer em nossas vidas é algo muito poderoso, sabe? Mas eu e você, nós gostamos de encarar o fato de que a nossa vitória, sabe? Ou a nossa derrota, nós sempre encaramos isso
Nós não gostamos, na verdade, de encarar que o fato da nossa vitória ou a nossa derrota está ligado ao nosso querer. Nós somos pessoas que sempre vamos buscar uma desculpa. Somos muito bons em colocar desculpas nos fracassos da gente, ou então culpar outra pessoa. E também culpar o diabo, né? Muitas pessoas culpam até o diabo, sabe? Do seu fracasso, do seu passado e aí por diante. Mas se você meditar em geral, o ponto principal é que não temos o querer adequado e o suficiente. Então nós precisamos ter uma atitude, sabe? Precisamos reconhecer que na vida nós vamos sempre acabar fazendo aquilo que nós queremos. Se nós tivermos um desejo forte de realizar alguma coisa, né? De algum modo nós vamos encontrar meio de realizar. Muitos de nós vamos precisar nos sentar e fazer uma boa avaliação do nosso querer. Precisamos ser sinceros o bastante para admitir: olha, Senhor, eu não obtive vitória em tal área porque realmente eu não quis. Eu não li a Bíblia, porque eu não orei suficiente, eu não dediquei tempo à meditação da palavra do Senhor, eu não dediquei tempo a falar contigo. Tudo isso porque eu não quis. Não é porque eu não tive tempo, é porque eu não quis. Porque quando nós queremos, né, nós vamos ter uma atitude. Nós precisamos ser sinceros o suficiente. Às vezes nós colocamos desculpa no diabo. Eu ouvi certo pastor falando, certa vez, que o maior inimigo nosso não é o nosso diabo, não é o diabo, somos nós mesmos. Então nós precisamos avaliar o nosso querer, a nossa prioridade, o que é mais importante para a nossa vida, sabe? Então temos que reconhecer isso, queridos, nessa caminhada, sabe? Que na vida nós vamos acabar fazendo sempre aquilo que nós queremos, né? Então se nós tivermos o desejo de realizar alguma coisa, nós vamos encontrar um meio para isso, né? Se você quiser muito um emprego, você vai fazer o possível para buscar aquele emprego, seja ele, né, em que situação for. Por quê? Porque ele vai suprir tua necessidade. Então nós temos que ser sinceros o bastante, né? Porque quando Deus falou isso para Moisés, eu vou repetir para os que entraram agora. Deus disse disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele que tiver o coração sincero a dar. Sabe? Então, queridos, hoje, por exemplo, hoje é uma quarta-feira. Nós estamos em pandemia, né? Estamos proibidos de sair de casa, não podemos ir à praia, não podemos sair de casa. Então, hoje, mas nós podemos querer dizer assim, ou não, hoje eu vou à casa do Senhor. Eu vou hoje, né, receber uma porção da palavra do Senhor. E não colocar desculpas. Não vou porque está proibido e tal. Porque nós temos a liberdade de vir para a casa do Senhor com a porcentagem decretada pelo governo, né? Mas muitos preferem não vir. Muitos preferem em não acompanhar pela live, mas muitos preferem estar na frente de uma televisão, sabe? Muitos preferem assim. E eu e você não é diferente. Quando nós queremos uma coisa, nós gastamos tempo naquilo. Ao invés de estarmos meditando na palavra, sabe? Orando, não dedicar tempo a Deus, muitas vezes ficar sentado na beira do sofá, vendo televisão. Por quê? Porque quis, né? Porque quis. Mas eu quero dizer para você que não há nada errado em nós queremos assistir uma televisão com o descanso e com a diversão, não. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos definir as nossas prioridades. Precisamos definir isso. Então, assim, do ponto de vista emocional, é difícil assumir uma plena responsabilidade pelas nossas vidas. Mas nós devemos nos lembrar que somente a verdade nos liberta. Então nós precisamos ser verdadeiros conosco. Nós precisamos priorizar e não ficar dando desculpas. Eu não fiz isso porque eu não pude. Eu não fiz isso porque eu não pude. Eu não fiz isso porque eu não pude. Não, é porque você não quis. Pastora Jane, da Igreja Renovo, ela diz uma frase, ela dizia sempre quando a gente
convivia com ela e era a nossa discipuladora, ela dizia, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E é uma realidade, né? Se você e eu, né, vamos servir a Deus e dar exemplo para outros, nós devemos ter um querer, mas um querer santificado. Um querer, sabe, prioridade em nossas vidas. Porque Deus, queridos, Ele não está interessado nas nossas boas obras, se nós não estivermos fazendo com o coração disposto, sabe? Com o coração desejoso de fazer aquilo para o Senhor. E por isso que eu digo, é maravilhoso nós ofertarmos a Deus voluntariamente e sem resmungar. Porque isso basicamente, né, vai resumir, né, se nós vamos dar ou não uma oferta ao Senhor de coração. Tudo que você faz pela obra do Senhor, pelo Senhor, você não faz para homem, você não faz para pastor, mas você faz para o Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero finalizar dizendo, peça a Deus para lhe dar os desejos dele, né, no seu coração, para fazer a vontade dele, o querer dele, que o querer dele seja o nosso querer, em nome de Jesus. Assim como ontem nós meditamos na palavra, quando falamos sobre Marta e Maria. Maria, ela desejou a melhor parte, estar na presença do Senhor. Marta, se quisesse, né, ela poderia parar e estar ali aos pés do Senhor. Mas ela não quis. Ela preferiu ficar, né, fazendo os afazeres da casa. E é errado? Não, não é errado. Mas nós precisamos, de fato, separar um tempo, né, para desfrutar da presença de Jesus e querer isso em nossa vida. Querer ofertar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso melhor para Jesus. Amém?